Boas-vindas e estudo, parte 1. A parábola das bodas e a história de Israel. Sejam bem-vindos ao Ministério Missionário Deus de Pactos Internacional. Hoje ensinaremos, para seu conhecimento e proveito espiritual em sua vida cristã, a parte 1 de A Parábola das Bodas e seu cumprimento na história de Israel. 1. O convite inicial, Abraão e a preparação do povo. Jesus inicia a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou as bodas de seu filho. Nesta imagem, o rei representa Jeová e o filho é Jesus Cristo, o noivo. O relato começa com Abraão, quando Deus o chamou para formar um povo destinado ao seu reino. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Deus promete que dele surgiria uma grande nação e que por meio dela todas as famílias da terra seriam abençoadas. É importante destacar que esta nação não inclui os gentios neste momento, mas se trata do povo escolhido, descendentes de Abraão, incluindo tanto os filhos de Isaque quanto os de Ismael, já que Ismael também faz parte do pacto inicial de Abraão. De Abraão até os juízes e profetas, Deus guiou e preparou seu povo, enviando líderes e profetas como servos que levavam o convite ao banquete do reino. 2. O primeiro convite e a rejeição. Israel pede um rei humano. Jesus diz que o rei enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Isso reflete um momento crucial na história de Israel, quando o povo começou a se afastar de Deus e pediu um rei humano, rejeitando o rei eterno. Ver 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 a 7. A partir desse momento, o convite de Deus foi rejeitado repetidas vezes. Os profetas enviados foram desprezados, perseguidos e assassinados. Em Isaías capítulo 1, versículo 15, Deus declara que, mesmo que o povo multiplicasse suas orações, ele não ouviria, pois suas mãos estavam cheias de sangue. Refere-se ao sangue dos profetas mortos pelos que rejeitavam o convite. Essa rejeição mostra que Israel, como nação, havia perdido a disposição de ouvir e obedecer a Deus. O primeiro convite foi rejeitado e encerra a primeira etapa da parábola. 3. O período de silêncio de 400 anos e a preparação da nova aliança. A partir desse momento começa um período de transição de aproximadamente 400 anos de silêncio, durante o qual Deus não envia novos profetas e o povo fica sem novos convites. Este tempo cumpre o que disse Isaías, que declarou que não ouviria o povo porque suas mãos estavam cheias de sangue. Ou seja, Deus deixa de enviar servos para que não sejam mortos novamente. Esse período de afastamento e preparação precede a chegada do Redentor. Durante esses séculos, Deus prepara a humanidade e estabelece a transição para a nova aliança, deixando claro que os últimos profetas seriam João Batista, e finalmente, o próprio noivo, Jesus Cristo, que levará o convite definitivo ao banquete do reino. 4. O segundo convite, o próprio noivo. Jesus continua relatando que o rei enviou outros servos para dizer aos convidados que o banquete já estava preparado. Na história bíblica, este segundo convite se realiza através do último profeta, João Batista, e depois diretamente pelo próprio noivo, Jesus Cristo, que inicia a chamada definitiva para o reino de Deus. João Batista anunciou a chegada do reino de Deus e preparou o povo para receber o Messias. No entanto, ele foi decapitado por ordem de Herodes, cumprindo assim a resistência e rejeição do povo. Posteriormente, Jesus pregou sobre a chegada do reino, realizou milagres e ensinou ao povo, mas também foi rejeitado e crucificado, cumprindo a profecia do juízo sobre aqueles que negassem o Filho. 5. O julgamento sobre os primeiros convidados. Destruição de Israel. Jesus diz que o rei se indignou e enviou seus exércitos para destruir os homicidas e queimar a cidade deles. Historicamente, isso se cumpriu no ano 70 d.C., quando Roma destruiu Jerusalém e o templo, eliminando a nação judaica do pacto. A partir desse momento, o Israel espiritual original desaparece como povo do pacto. Embora em 1948 tenha surgido um Estado moderno chamado Israel, este não é o Israel do pacto bíblico. Os habitantes atuais são israelenses por nacionalidade, mas não representam o Israel espiritual que Deus havia escolhido desde Abraão. 6. Conclusão da primeira parte e transição para o segundo convite. A primeira parte da parábola mostra claramente a preparação de um povo escolhido desde Abraão até os profetas,
destinado a participar do banquete do Filho. A rejeição persistente do povo aos convites de Deus, culminando no assassinato dos servos e do próprio Filho. O cumprimento histórico do juízo divino, com a destruição de Israel como nação do pacto em 70 d.C. A distinção entre o Israel espiritual original e o Israel moderno, Estado político de 1948, que não é o povo do pacto. A transição para o segundo convite, marcada pelos 400 anos de silêncio e pelo cumprimento de Isaías, que preparam a chegada de João Batista e depois do próprio Jesus Cristo como o noivo que levará o convite definitivo. Assim conclui-se a primeira etapa da parábola. A preparação do povo escolhido desde Abraão, a rejeição persistente dos primeiros convidados, a morte dos enviados e a destruição da nação de Israel como povo do pacto. Mas a história não termina aqui. Deus havia preparado uma nova aliança, e o convite ao banquete do reino continuaria, desta vez dirigido a todos que ouviriam a voz do noivo, Jesus Cristo, cumprindo assim o segundo convite que transformaria a história espiritual do mundo. Este será o tema da nossa parte 2.